sexta-feirazinha meia nublada, mas faz parte, né? O tempo nublado para mim é aquela coisa do pensamento que ele fica, né, aquela coisa fechada que a gente não consegue. E quando a gente tem um dia claro, o nosso pensamento está, né, uma maravilha. E quando você transcende essa coisa da mente, né, de você ficar sendo jogado para lá e para cá, dia nublado ou dia com sol não faz a diferença, porque você está sempre, né, em paz. E hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro, né, me propus esse período de dezembro todo, né, fazer aí um trabalho já de harmonização, meditações, até exercícios, né, de meditação com trabalho mais específico, para a gente trazer aí, né, o espírito do Natal, o amor cósmico. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o espírito do Natal. E para a gente poder resgatar isso, eu me lembro, né, da minha infância, que não está muito longe, né, que no período assim de dezembro, a televisão era pouca, né, nessa época. Pouquíssimas pessoas tinham televisão. Nascer era com a Turma da Mônica, né? O Maurício de Souza aí, meus parabéns, trabalho belíssimo na época da nossa infância. E eles estão no telhado, né? Não joga, o Cebolinha pega o sapato do Cascão ou outro, joga no telhado, e aí fica lá em cima, e vai, sobe um pra pegar, depois sobe o outro, daqui a pouco sobe o outro, e é o dia de Natal, eles estão tudo em cima do telhado. Muito legal, me lembro direitinho essa história. E aí fazia-se um efeito, né? Dava um efeito, né, de aquela presença mesmo, né, do espírito do Natal. Tem muitas outras histórias, mas essa é a história também da fada, né, do quebra-nozes, né, quando, né, logo no início aquela festividade, ela recebendo o presente, né, o boneco quebra-nozes, enfim, são histórias e contos que deixam a gente com essa sensibilidade, essa leveza, e nós como recipiente aí a gente fica assim vazio para que esse amor penetre, essa é a essência. Então vamos começar hoje, né, esse trabalhozinho com uma meditação antes. Depois a gente vai fazer uma leitura aí para poder a gente conhecer melhor um pouco sobre o espírito de Natal. E vamos nos harmonizar, né? Trazer esse espírito mais para perto o quanto possível. A verdade é que quando todo mundo entender o espírito de Natal, né, a gente tem aí o amor cósmico mesmo presente. Então vamos lá. Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai Todo-Poderoso, ao qual deu a si mesmo, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Deixa eu escolher aqui.
Natal do Troca tá no ar. Garanta já tudo. Despojar seu caráter dos maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo e entusiasmo. É bem verdade que não vencemos sempre na vida, isso é fato. Mas mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é melhor dizer e ouvir, que a sorte sempre sorri para os entusiastas e ousados. E saber com certeza que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas de plantão e de carteirinha. As dificuldades e as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. É o dia nublado, é o dia que está com o tempo cinza. E sabemos disso, passamos por ele. Mas o que pode fazer a diferença é a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo. Superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar preocupados ou procurando culpados, sem pretexto e sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve nos impedir de ir em frente. E falar em infância difícil é o que mais tem, E eu, pegando esse gancho, a infância difícil é como um estímulo. Se a gente começar a trabalhar isso mais e mostrar mais dessa situação, que a dificuldade na infância faz o bom caráter, quando você segue o caminho correto. Então é com isso que nós estamos começando mais um programa Pericano no Deserto. Essa é a nossa classe. A vida é a nossa escola. Estamos aqui no plano terreno. Essa é a nossa casa e a nossa escola. Aqui nós aprendemos. E é suficiente dizer que eu sou um aluno como você. E o mestre quer que eu apresente hoje uma lição de casa para os colegas da classe.
e a nossa classe, estamos perto do Natal. Antes de mais nada, desejar um Feliz Natal maravilhoso para todos, a todos os colegas, né? A todos os amigos, a todos os irmãos, a todos os parentes, aos profissionais do setor elétrico, que hoje eu faço parte, aos profissionais das confecções e das indústrias de roupa, que eu também já fiz parte, aos colegas, né, das indústrias de bebidas, dos depósitos de bebidas, das Ambevs da vida, das Coca-Cola, das Tubainas, e tantas outras, dos amigos e colegas dos setor de descartáveis, que é um setor muito forte, muito grande, né? Embalagens. Embora que a gente hoje viva uma condição de preservar o meio ambiente e as embalagens vão se tornando aí um encalço, né? um obstáculo, mas tudo na vida a gente tem que tratar isso com muito carinho, com muito respeito e saber equilibrar, né? Porque muita gente depende dessa empregabilidade. Não só também como agora no setor, né, elétrico, né? A gente tem aí a nossa condição de energias renováveis, né, eólica, solar, biomassa, e deixar de utilizar as fontes poluentes. Mas tudo faz parte de um trabalho de um processo de mudança, mas assim, não olhando, né, a questão que faz a geração de trabalho e de renda desse setor, mas e sim uma substituição e um equilíbrio disso tudo. Isso é política, né? É bem dizer que a política em tudo, se você souber lidar com ela, porque é um jogo, né? Hoje está lá a ANEEL, eles vão discutir uma questão a favor, né, da geração distribuída ou a favor das concessionárias. E lá tem um grupo que vai votar. Se tem 5, se 3 votaram a favor das concessionárias, é política. Mas um Feliz Natal a todos. Vamos todos receber aí esse período como um período no desenho animado, o Rei Leão, não é o Rei Leão, é um outro desenho animado, que a seca na África ela é muito constante, né? Então nesse período de seca há um período de trégua entre as feras que se alimentam uma das outras. E aí só tem um tantinho de água, assim, um lago, onde todos têm que se participar e beber, porque ali agora é a única gota d'água para que se mantenha vivo. Então há uma trégua. Então vamos fazer do Natal essa analogia para esses nossos, né, confrontos e divergências com relação a setores elétricos, setores de confecção, enfim, a qualquer tipo de setor. Vamos pensar dessa forma, que agora só tem uma gota d'água e todos têm que se alimentar dela, beber para poder sobreviver. Essa é a minha analogia, meu recado antes de começar a falar sobre o episódio de hoje, o Pelicano Deserto, o espírito de Natal. Você descobrirá um dia que aquilo que agora você atribui ao dia de nascimento de Jesus, esse espírito de alegria, gozo, dádivas de amor, pertence ao dia do nascimento do Cristo, ou começo da nova época. Estamos no limiar de mudança, né? Já estamos mudando agora para o verão, então há uma mudança, há um ciclo. E esse ciclo ele transformou nesse espírito de Natal, que é um renascimento da nova era, de uma nova época, de um novo limiar, de uma nova situação de bonança. E ao ver o simbolismo desse dia maior, você se apressará a expressar o espírito que dará ao mundo aquilo que você almeja possuir. Porém, não ousa pedir. Lembre-se
queridos colegas de classe, de algum fato que se relaciona com a festa de Natal e, ampliado sua visão, verá esse fato em sua verdadeira significação universal. Foi o que eu acabei de dizer, a gente tem vários setores, mas a gente tem os nossos conflitos e nesse momento a gente esquece porque só temos aqui, como diz a analogia no desenho, só temos aquela gota de água para poder alimentar todos. Então, tenhamos uma trégua. Saiba que, antes de tudo, é costume familiar, no dia de Natal, os filhos se dirigirem à casa paterna, descansarem no amor do pai e da mãe e se sentirem novamente no lar. Esse a gente tem um trabalho muito legal, que é o trabalho da reintegração dos seres, né? Quando todos os seres retornam ao Pai, ao Criador. Isso é uma outra história, mas é mais ou menos essa analogia. Quando o espírito de Natal se estende por todo o nosso mundo e você reconhece que é filho do Altíssimo e que ninguém na terra é seu pai, são todos irmãos, então realmente voltará à casa do seu pai. E como o filho pródigo de antes, verificará que seu bem está à sua espera e se admirará de ter permanecido tanto tempo na terra afastado. A reintegração dos seres é um trabalho maravilhoso de Martinez de Pasquali, o mestre, e ele coloca muito bem algumas especificações com relação ao mundo que vivemos, né? São as esferas que a gente está, né, na Terra, estamos aprisionados. Imensidade divina, imensidade celeste, imensidade supraceleste, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas é mais ou menos isso. E o retorno ao Pai é a reintegração. E só todos os seres, todos são irmãos. Tanto os irmãos negros como os irmãos brancos, os irmãos vermelhos, raça ariana, todos são irmãos. Só que o espírito de Natal é isso, é você entender que é um filho pródigo e vai ter um retorno à casa do Pai e vai ser bem recebido. E todos vão estar lá unidos para poder receber o presente do Pai. E da Mãe, como a gente se coloca muito bem, que é a grande alma universal. Você também que, quando os filhos voltam à casa paterna no dia de Natal, constitui entre si uma alegre reunião. Que alegria, que felicidade isso lhe traz. Deixa todo mundo, né, muito feliz. Que recordações agradáveis são despertadas na felicidade do dia e na alegria da reunião. Como lhes parecem insignificantes as diferenças, isso é muito importante, que você deixe de lado todas as diferenças que podem ter experimentado no passado. No nosso caso, da nossa analogia, é como se a gente tivesse só um resto de água num grande deserto. E as diferenças, um leão vai ali tomar água junto com uma gazela, porque só temos aquela água. Reflita sobre essa questão com relação ao espírito de Natal e você verá que é realmente para se deixar de lado todas as diferenças. Mas a gente tem que ficar alerta numa questão, porque o despertar na mente daquele que não consegue entender isso faz aflorar ressentimentos. É nessa hora que você tem que ser aberto e não reagir àquilo que aquele que não está conseguindo entender essa analogia toda. Porque é ali que vai se manifestar o conflito. E ali é que você tem que ser mais consciente e mais presente, de não deixar manifestar nele o mal que foi feito no passado. Aí você vai estar alimentando o espírito de Natal e mantendo com que ele se abra para aquele, onde aquele recipiente está fechado, que não consegue penetrar. São trabalhos que a gente pode nós mesmos fazer quando a gente está consciente desse espírito natalino.
É uma alegria enorme, que felicidade, né, que traz, né, as recordações agradáveis. Essa é a mudança, essa é a transmutação. Na felicidade do dia e na alegria da reunião. Como lhes parece insignificante as diferenças. Você traz para ele o viver de um momento alegre ao invés daquele momento que ele está remoendo. Como elas desaparecem numa amável realização da unidade. Como é pequena a separação em relação à unidade e como é insignificante um pensamento de crítica comparado com o de amor. Se ele está ao seu lado, que a gente somos todos irmãos e a gente, quando é infância, né, a gente tem nossas diferenças, nossas brigas, nossas... E se você tenta transmutar com algo positivo, um momento alegre, mais satisfatório, a mente dele negativa, ela fica fora, distanciada e é preenchida com amor. Assim também, quando o Espírito do Cristo encontrar universalmente seu caminho no coração de vocês, como ficarão alegres por estar reunidos, saber compreender suas verdadeiras relações mútuas, como se alegrarão por esquecer tudo o que os separava em pensamentos e aumentava a infelicidade e a desarmonia entre vocês. É essa a essência, transmutar aquilo que está manifestando numa reunião com aquele que está amargurado ou enraizado no passado com algo que, né, o magoou, transmute com uma mensagem do momento daquele passado mais feliz. E você substitui e tenta o máximo que puder abrir o coração e a mente para que o Espírito realmente de Cristo entre. O amor é imensamente mais admirável e poderoso que o ódio, a tal ponto que este se apagará na sua insignificância e desaparecerá nas cinzas de sua própria chama. Essa memorável reunião se dará ao redor de brilhantes fogueiras, em que se ouvirão os estalidos de aromáticas madeiras se misturarem com as vozes alegres dos cumprimentos ao oferecerem e retribuírem as belas lembranças, as ilusões da infância, antes tão seriamente consideradas, serão então alegremente abandonadas, queimadas nesta fogueira. E tenta se imaginar agora, né, num exercício prático mentalmente, se você for capaz, claro, evidente, de trazer a essência de uma madeira, né, quando você está ao redor de uma fogueira, o cheiro impregnando da madeira, né, quando ela está sendo queimada, ela exala-se um cheiro. Tenta revivenciar isso em sua memória, ou até os estalidos dessa fogueira. Tenta penetrar nesse universo do seu subconsciente e trazer essa essência até a sua mente. Isso é um exercício muito bom, muito forte. E é possível você perceber isso e sentir isso. Em dado momento, alguém anunciará a ceia de Natal, que será a festa do dia. Rindo alegremente, todos se dirigirão para a sala de jantar e observarão o quanto abundantemente foram abastecidos à mesa de boas coisas. Isso também é um exercício. Transforme isso mentalmente para que isso se realize e se materialize. Aquela abundância dava para todos, por maiores que fossem os seus desejos. Bastará a menor compreensão de sua divina relação mútua para se compenetrar de como a mesma festa somente no sentido mundial.
Então agora você analisa mundialmente essa mesa para que todos tenham ela farta. Você pode fazer isso. Você pode mentalizar isso para toda a população, que são todos irmãos. Será preparado para todos vocês quando se reunirem no amor divino, diante do fogo da existência perfeita. Rindo-se de suas diferenças, você se dirigirá ao tesouro do Pai, para ser abundantemente alimentado em sua mesa. Isso são trabalhos mentalmente de transmutação de uma coisa chamada necessidade. Quanto ao amor, enriquece e concede, e como generosamente todos são abastecidos quando todos se amam mutuamente e querem que cada qual tenha seu lugar à mesa e seja servido pela mesma fonte de todo bem, a fonte eterna. Então, esse retorno do filho pródigo à casa do pai, e ela abastecida com a mesa farta e todos alegres e felizes. Essa é uma analogia que você grava na sua mente, retira essa mentalidade, né, que utilizaram aí depois de um certo tempo de ser comercial, que não é, foi um aproveitamento, né, desse sentido universal que o comércio se fartou, mas não é um momento comercial. Não é. O Natal é um momento de transição, de mudança de ciclo. É um renascimento. Isso, criou-se o nome Natal, né? Mas é um momento de mudança para uma mudança farta. Quando os presentes não foram distribuídos de manhã, bem cedo, por Papai Noel, que os coloca embaixo da árvore de Natal, né, como nós contamos essas histórias, então certamente aparecerá agora com sua fisionomia alegre, entregando a cada convidado inúmeros brinquedos. Cada filho recebe um presente do pai e da mãe, e também dos outros filhos. O pai e a mãe trocam seus presentes, e cada filho se lembrou deles com uma surpresa amável, alguma coisa secreta e pessoal, cuja utilidade compreendeu. Então, nesse segredo dos presentes, são as trocas que a gente tem que fazer entre nós, não necessariamente com um presente ou com um objeto. São as nossas trocas que a gente tem que fazer, de amor, de paz, de alegria, de lembranças positivas, e aí nós fazemos essas trocas. Que símbolo admirável é essa troca de bens? Cada um dá um presente e recebe o outro. Manifestam-se então mutuamente um reconhecimento tão feliz, uma surpresa tão alegre e uma apreciação sincera. Assim também, quando o alegre espírito do Natal abrandar todos os corações e despertar o amor dos filhos de Deus para seus irmãos, então, quando você se alegra ao ver que cada um de vocês veio ao mundo como uma dádiva que nenhum tem igual para oferecer ao mundo. Nós somos uma dádiva de Deus vinda para este planeta para aprender e tirar boas lições, principalmente quando a gente, né, vem na infância com dificuldade e a gente consegue superar todas elas e trazer o bom caráter daquilo que a gente chama, né, tem um código Hammurabi, tem a tábua de esmeralda, tem os 10 mandamentos de Moisés, enfim, são códigos. E quando você nasce numa infância difícil e consegue resgatar esses códigos, superando todos os suas dificuldades e necessidades, sempre com amor e reconhecendo
simbologia universal, que é o retorno à casa do Pai. Isso é você ter um espírito natalino em você, para poder você manifestar ele ao seu redor e não ser afetado pelas adversidades mais. Como será agradável então a troca de dádivas? Como me regozijarei com as suas e você com as minhas? Como ficaremos surpresos com as dádivas? Eu, os outros nos farão sempre, né? Ninguém adivinhará como será preciosa a dádiva que receberá e só poderá sabê-lo quando a descobrir. Então, quando a gente troca essas dádivas, né? A gente não percebe. Geralmente a gente tem muito isso com o nosso trabalho de um passar de conhecimento, sabendo que aquele já está preparado para recebê-lo. Isso é uma dádiva, né? A gente tem isso muito nesse círculo de esotérico e de misticismo. A gente tem isso. A gente está aqui distante, mas quando no momento se encontra, né, ou num plano espiritual ou em algum lugar, e aí a gente resgata alguma história, e assim ele que está de repente num nível a mais, não que ele seja um mestre, mas que ele tenha um conhecimento a passar, ele vai passar essa dádiva. Você compreenderá então, e seus irmãos eram admiráveis, e ficará espantado de não ter compreendido seus atos estranhos enquanto estavam no processo de fazer ou preparar suas dádivas. Ao se compenetrar do que é o espírito de Natal e como o mundo poderá ser transformado por ele, porque você haverá de usá-lo um só dia do ano, porque não fará que todos os dias sejam assim, igual ao dia de Natal, momento de trégua, de paz, de troca de dádivas. Faremos todos os dias um dia de Natal. Esse é o Espírito. A escuridão da noite que precede o Natal poderá pairar sobre você, que talvez duvide de que o dia está surgindo, mas certamente virá, pois o Cristo o previu e mostrou como, no meio da mais extrema escuridão, a luz do amor poderia expressar-se e reduzir as trevas a nada. Pode estar o tempo que for nublado, mas o sol está lá. E se você tem esse entendimento que o sol está lá, não precisa nem dizer que o dia está feio ou que o dia está chuvoso. O sol está lá. Espere pacientemente e observe que, apesar da noite, o dia de Natal para o mundo todo está surgindo. Isso lembra uma situação que as eras, né, elas vêm se mudando e a gente está entrando numa era de aquário, uma era de prosperidade, de abundância e de felicidade. Reconheça isso. Aí você se faz a pergunta: o que o Natal pode dar? O que o Natal pode dar? O que eu posso dar ao Natal? Está vendo a troca? Se eu cultivo a paz, posso dá-la, né? Se eu tiver fé, farei milagres. Se tiver luz, clarificarei os caminhos. Se meu coração for puro, darei amor. Se eu tiver esperança, renascerei no Cristo cósmico que está em mim, no meu coração. Esse é o espírito de Natal. Portanto, os seres humanos buscam a felicidade. Deixa eu só. Os seres humanos buscam a felicidade, porém
muitos não sabem como encontrá-lo. Isto se deve a que a maioria imagina que ela reside no bem-estar material. Por outro lado, há uma minoria convencida de que uma vida exclusivamente orientada para a espiritualidade a torna possível. Concordo com ambas e discordo com ambas, porque precisamos de equilíbrio entre o material e o espiritual. É como eu falei da outra vez numa outra apresentação, no outro episódio do Pelicano no Deserto, sobre a felicidade. Existe um triângulo onde os catetos têm que ser igual à hipotenusa, tem que ser um triângulo equitativo. Então você não pode ser muito espiritualizado, você não pode ser muito materialista. Na verdade, nenhuma nem outra dessas duas maneiras de entender a vida é ideal, pois a felicidade depende de um estado de equilíbrio perfeito entre nossos desejos materiais e nossas aspirações espirituais. Ora, o melhor caminho que pode conduzir a esse estado é o misticismo, que por definição consiste no estudo e na aplicação do elo harmônico, que une o homem ao Deus que ele é capaz de sentir e compreender. Para o ser humano encarnado, o único modo de viver plenamente essa união é manter-se em harmonia consigo mesmo, com todos os outros e com seu ambiente natural. Um feliz Natal a todas e todos, que tenhamos aí um dia de paz, um dia de alegria. Vou aproveitar aqui para fazer uma meditação. E uma harmonização para que a gente possa ir o dia adiante, hoje 23, amanhã 24, amanhã momento mais material, mais de contato, relembrar, né, os momentos alegres, transmutar aquela tentativa da mente que está amargurada ou ressentida com alguma coisa, transmuta momentos felizes, alegres, e tenha em mente que todos somos filhos, somos todos irmãos, e o retorno depende daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente teve de lição, para que a gente vá até ele. Essa é a reintegração. Então vamos com 3 inspirações neutras para a gente poder relaxar, fazer uma meditação e uma reflexão sobre o que foi apresentado nessa aula, né, que o mestre pede para a gente fazer a lição de casa.
fonte eterna de tudo que existe. Preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser uno contigo. Dai-me serenidade para aceitar as coisas que tenho dificuldade em mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o teu amor. Onde houver ofensa, que eu leve o teu perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver o medo, que eu leve a verdade. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aonde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais compreender que ser compreendido, consolar do que ser consolado, e amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. Poesia, 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 poesia. Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples no mundo cheio de vaidades e modelos, aos quais insere-se ao comportamento, terá uma luta constante. Aplicar-se ao amor pela caridade, fé e esperança para ter uma vida reclusa e honesta, privando-se dos prazeres ilusórios que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando, pode ser contrário aos costumes do cotidiano viver e assim adquirir inimigos. Ganhar a vida com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata em sua corda, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão, tem que focar na luz divina que o Senhor Jesus nos ensina no caminhar do dia até o anoitecer. Dessa luz que recebo, é meu dever me entregar à paz, ao amor e à amizade, e oferecer isso de bom coração, sem exigir que o sigam aos deveres de pai de família, à educação dos filhos e realizar o trabalho da alma. Para encerrar, nós vamos falar sobre uma meditação, ao mesmo tempo é um trabalho prático de reflexão com relação aos ensinamentos do Mestre Jesus, passado a um mestre, Nicodemos, para que ele entendesse com relação ao renascimento
que é um renascimento que a gente tem que ser feito em nós também. E é assim. E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água ou do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que lhe foi dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então: como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não acreditais em nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Yeshua.
Yeshua. Yeshua. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E todo aquele que pratica a maldade aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Per benedizione Yeshua, Fiat Pax. Que o espírito de Natal desça e todos aqueles estejam de coração aberto, mente aberta, sejam um recipiente vazio para que ele penetre e se faça presente de novo aqui na Terra. Um ótimo Natal a todos, muito obrigado aí, Feliz Natal. Que seja repleto de paz e harmonia, que o próximo ano que se aproxima seja um novo ciclo maravilhoso para todos nós, de abundância, de paz, de harmonia, alegria e muita felicidade. Feliz Natal!